Em nome da diretoria da Henriques, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando tanto presencialmente quanto online. Essa é uma atividade que eu considero muito importante para o médico, né? Porque a gente fica muitas vezes preso à nossa rotina, cuidando de pacientes, administrando as questões mais corriqueiras de consultório. Mas às vezes a gente esquece um pouco da parte, né, de uma parte que é nevrálgica para a gente, que é a questão financeira, a questão fiscal, né? E a gente vê, volta e meia, colegas atrapalhados com Receita Federal, malha fina, mas geralmente porque não tiveram o devido cuidado, não tiveram devida diligência para cuidar disso e muitas vezes por falta de orientação. E com com essas novas regras, né, que a reforma tributária vai trazer, a impressão que eu tenho, que a gente tem como diretoria, é que isso tende a piorar. Porque a gente estava preparando essa atividade, convidei um colega para dizer, olha, a gente tem uma palestra, uma coisa interessante, vai ser com um tributarista, vai ser com um contador, gente que tem bastante conhecimento. Ele falou, não, cara, eu botei no Grok, na IA, os meus dados, tudo, botei ali quanto eu ganhava, como é que eu recebia as coisas, e ele me passou tudo que eu tenho que fazer, eu já sei tudo da reforma tributária. E às vezes a gente simplifica uma coisa que é complexa e isso pode ter reflexos muito ruins para nossa profissão. Então, acho que a gente procurou reunir um time muito competente, né? Um advogado tributarista conhecido, o Dr. Francisco Caiga, o nosso contador parceiro aqui, o Márcio, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e o evento vai ser mediado pelo advogado parceiro aqui da Henriques, Dr. Madeira, a quem eu passo a palavra. Bom evento a todos e eu acho que vai ser bem enriquecedor. Boa noite a todos. Saúdo aos palestrantes, Dr. Francisco, nosso querido Márcio, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, agora há pouco tempo eleito. Márcio, um camarada que eu acompanhei e acompanho há muitos anos aqui pela Henriques, eu na assessoria jurídica e o Márcio na nossa assessoria contábil. Então, eu vi particularmente, Márcio, o teu crescimento, né? Isso realmente só nos orgulha, né? Pela confiança, pela lealdade que tu nos dedica e, acima de tudo, pela parceria. Dr. Francisco Gaiga, também a questão de alguns dias atrás, né, nos conhecemos mais aproximadamente, né, com mais intensidade diante deste evento, e sabidamente uma pessoa que só contribui para a área do direito tributário aqui no Estado, também com a sua elevada competência naquilo que diz respeito aos assuntos, principalmente do médico. E eu gostaria muito aqui de dizer a vocês a satisfação de fazer a composição dessa mesa como debatedor, né, como um camarada que está aqui apenas para aprender com eles e contribuir de alguma maneira com alguns resultados que nós temos. Dentro da AMRIGS, a gente sabe a dificuldade muito grande do médico em lidar com esses assuntos, principalmente dentro da área financeira da sua vida, e não dizer também da área tributária, doutor Francisco. Então, este momento que o doutor Guilherme nos traz é um momento que nos faz, mais do que tudo, refletir sobre essas necessidades. Não apenas do direito tributário, nós estamos aqui dentro da AMRIGS, agora com um novo segmento, que é a Escola Superior de Direito Médico, que foi criada essa escola em 2023, depois tivemos o período da enchente, e agora, este ano, estamos, então, reerguendo a própria escola, que é um símbolo também da nossa luta pela informação constante à classe médica. E, com isso, eu digo a vocês, recebi um texto, achei muito interessante, sobre as questões de qualidade de vida do médico. Eu vi aqui com esse texto, é claro que é um texto longo, eu não vou ler o todo, mas esse texto se refere ao seguinte: a qualidade de vida do médico como um novo indicador do sucesso para o próprio médico. Qual é a primeira coisa que o médico leva consigo? No texto é fantástico nesse ponto. A glorificação da exaustão. Por quê? Por conta de plantões intermináveis, jornadas dobradas, abdicação de vida pessoal, culpa por não dar conta, ele se culpa muito disso, eu canso de ver isso.
competitividade interna e a narrativa do herói incansável. Herói incansável. Então, isso leva à exaustão, mas também, e aqui vem o segundo ponto, que é o do analfabetismo financeiro. O texto é cirúrgico nesse aspecto, quando ele diz que o médico cria a dependência da medicina só para a medicina e ele não vê outro, muitas vezes não vê outros horizontes, por isso nós estamos aqui. Né? Quando ele diz que o médico brasileiro chega aos 30 anos com anos de estudo, poucos ativos financeiros, atraso na formação de patrimônio, nenhuma educação formal sobre economia pessoal, alto custo de vida e insegurança previdenciária. Isso se prende, então, a uma prática apenas clínica da vida dele. E aqui vem outras questões que, quanto à própria aposentadoria, o preparar a sua aposentadoria, nós somos aqui hoje profissionais dentro da RIGS há quase 30 anos, que eu lido aqui dentro, então eu respiro as questões pessoais de cada médico aqui, de cada associado. E isso, doutor Francisco e Márcio, eu vou dizer que o nosso grande momento, a nossa grande tortura é ver muitas vezes os médicos mais antigos em fase de aposentadoria e não conseguem se aposentar porque não tem um plano de aposentadoria, um plano de vida para isso. Ele simplesmente se dedicou à exaustão a esse tipo de atividade. Apenas isso, ele não se preocupou com muita coisa. Perdi agora há pouco tempo um grande amigo médico que também deixou a família numa situação exasperadora. Por quê? Porque não se preocupou. Enquanto vivo, enquanto clinicava, ele achava com a competência plena do controle. Não é assim. Então, por isso, já passo de logo a palavra ao nosso doutor Francisco Gaiga, que já estaria, então, nessa primeira apresentação sobre o direito tributário, e na segunda parte, então, o nosso Márcio vai comentar conosco sobre a questão contábil. Doutor Francisco, por favor. Obrigado, doutor Madeira. Boa noite, é uma satisfação muito grande. Obrigado pelas palavras também, Márcio. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Henrigues, doutor Guilherme. E, doutor Madeira, o senhor tocou num ponto antes de começar aqui, tomo a liberdade de fazer uma observação, porque vai muito alinhado com aquilo que a gente vai conversar. A reforma tributária, hoje, ela vem para tributar valor agregado. E, sem querer, você descreveu, através desse texto, o principal aspecto, o desafio de valor agregado no serviço técnico. Porque um profissional, e assim como somos nós, contador, advogados, assim como médico, a gente dedica anos da nossa vida a desenvolver reputação, experiência, criar valor agregado sob escassez, ou seja, só nós temos um conhecimento técnico científico de maneira a nos remunerar sobre todos esses anos que nós passamos desenvolvendo conhecimento, adquirindo experiência, renunciando a receitas, porque quando a gente estuda, a gente não só investe no estudo, como de alguma forma a gente está renunciando à nossa contribuição com hora técnica, e este é o nosso valor agregado, e essa é a maior cegueira, talvez, da Lei Complementar 214, que trata valor agregado como a diferença entre valor de venda e o custo de aquisição. E que, talvez para um profissional liberal, ou para um médico que tem uma empresa, ou para um advogado, ou um contador, ou tantos outros profissionais liberais, o nosso custo hoje é a estrutura, às vezes de um escritório, de um consultório, e a gente não pode tratar valor agregado pelo custo de manutenção de um escritório, de um consultório, versus os honorários que a gente cobra para desenvolver o nosso trabalho. Então, esse é o principal critério que talvez vá sufocar um pouquinho mais o médico, que é, além de passar todo esse período desenvolvendo um conhecimento para vender essa atividade em forma de valor agregado, enxergar uma tributação que nada mais é, no fim de tudo, do que uma tributação extra sobre a renda. Que se nós não temos muitas despesas para deduzir, nós temos um IBS, CBS na veia em cima de todas as notas fiscais que nós emitimos da nossa atividade. Eu não sei se a gente pula para a apresentação e também, eu não sei, desculpa, Márcio, por passar a palavra, e ao invés da gente eventualmente fazer uma divisão meio a meio na apresentação, acho que você tem muita coisa para contribuir em vários outros elementos, como estão hoje na apresentação, e de repente a gente vai batendo bola em cima de cada um dos slides aí. Obrigado. Bom, boa noite a todos, doutor Madeira, doutor Francisco, é uma honra estar aqui com vocês também, agradeço ao convite da Henrigues. Acho que essa reflexão inicial trazida pelo doutor Madeira e complementada por ti, doutor Francisco, traz um elemento
pode ser até a Vai, primeira filho, coisa chega, vai. que a gente vai desdobrar aqui e explicar o como isso, mas a minha leitura, e eu acho que isso foi amplamente debatido quando o projeto de lei estava em discussão, é de que aqueles que são prestadores de serviços, aqueles que têm como atividade econômica a prestação de serviço, em especial essa de caráter intelectual, essa que utiliza poucos insumos, poucas matérias de custo de aquisição e mais o seu trabalho de investimento de tempo de estudo, elas têm, dentro desse novo cenário, uma maior oneração. Isso vai ficar claro, né, para nós aqui, em termos de que quem é prestador de serviço de alguma forma está pagando um pouco a conta, né, dessa reestruturação, dessa redistribuição da carga tributária sobre o consumo, né, e aqueles negócios que dependem mais de compra de mercadoria ou de investimentos em capital, eles vão ter um benefício maior na hora de apurar, porque é como o doutor Francisco colocou, a gente passa a ter uma lógica de créditos e débitos, né, que vai chegar ao valor agregado. E para muitos profissionais da área médica que têm empresa, que atuam com PJ, provavelmente atuam na figura do lucro presumido, né? Onde, inclusive, a partir de um percentual aproximado, você já sabe exatamente a sua carga tributária, né? E esse cenário vai mudar bastante com a implementação da reforma tributária. Então, acho que a gente já converge aqui no início, né, em alguns pontos para ir seguir a nossa conversa. Minha proposta é que a gente siga nesse bate-papo, né, doutor? A gente vai falando aqui sobre os pontos principais e apresentando para vocês essa nova estrutura. Não sei se eu passo aqui. Ok. Posso começar aqui? Bom, então eu tenho feito o seguinte raciocínio, né? A gente está diante de uma reforma que ela é bastante ampla, muito complexa. A própria Lei Complementar 214, ela tem mais de 500 artigos, vários anexos, porque mudam, né, vários aspectos da legislação, mas eu gosto de trazer, de uma certa forma, também para um contexto mais prático do dia a dia. E aqui falando, a primeira questão é que inicialmente a gente tinha uma expectativa de que essa reforma trouxesse um tributo único, né? Essa foi a grande fala no início. Olha, nós vamos ter um IVA brasileiro, esse IVA vai substituir 5, 6, 7 tributos, a legislação vai ser mais simplificada, mas durante o texto e a construção, né, da reforma, os entes federativos fizeram sua legítima pressão, discutindo as suas competências, as suas autonomias, e acabou que hoje o que foi aprovado é um IVA que a gente chama de IVA dual, né? Então, o nosso IVA ele está dividido em CBS e IBS, ou seja, parte desse tributo administrado pela União e parte desse tributo administrado por estados e municípios. E aqui, doutor, eu trago um elemento, né, a questão de que se buscou muito dentro da reforma, e está lá dentro dos princípios que foram aprovados na emenda constitucional, uma maior segurança jurídica, né, uma maior simplificação do texto legal. De fato, a gente tem isso quando nós vamos ver na prática que os médicos aqui que têm PJ e, portanto, pagam um tributo ao município, que é o ISS, eles talvez estejam, em alguns casos, diante daquela situação em que depende de onde é prestado o serviço, se a tributação ela é na sede da empresa, é no local da prestação, às vezes em situações em que mais de um ente, mais de um município se entende do direito de cobrar aquele tributo, e aí uma situação de discutir isso, quem é que tem a legítima competência. Com a entrada dessa nova estrutura, a gente tem um grande ganho, que é o fim de mais de 5.000 regulamentos de ISSQN no Brasil todo, né? Então, isso sim é uma simplificação, e dentro desse ambiente, vocês que às vezes discutem Mas isso, pagar o ISSQN? a gente viu muito essa questão quando se busca a tributação, por exemplo, por base fixa, né? Muitas vezes isso foi objeto de desconstituição de alguns municípios. Porto Alegre brigou muito com isso, né? Ah, mas tinha responsabilidade limitada na constituição da sociedade, então não era ISS fixo.
e aí o médico estava pagando ISS fixo, daqui a pouco vinha município e tributava sobre a receita. Então, assim, nesse aspecto, a gente tem o fim do ISS, graças a Deus, eu comemoro isso, né, porque a gente acaba com essa discussão, porém, a um preço bastante elevado, né? Porque, em média, o ISS hoje está, em alguns municípios, variável sobre o faturamento de 2 a 5, e a gente vai ver mais adiante aqui o que substitui o ISS e o ICMS, né? O IBS ele vai passar a ter uma alíquota próxima de 14%. É claro que a atividade médica tem a redução ali que a gente vai ver de 60%, mas mesmo assim eu entendo que tem um aumento de carga aqui. Então, eu acho que de ponto inicial é entender que muda essa estrutura que hoje vocês estão acostumados, né? De PIS, COFINS e ISS, e passa a entrar numa estrutura, né, de um tributo que deve ser administrado de forma única entre estados, municípios e União, mas isso ainda é uma insegurança, né, porque a gente vê que a estruturação do comitê gestor não está bem alinhada, aí a gente acaba vivenciando as disputas ali entre Receita Federal, municípios e estados, né? Então, acho que desse ponto inicial, esse comentário, não sei se quer complementar alguma coisa, a gente segue na Acho que apresentação. pode seguir, só para complementar aí, mas pode passar. É que a gente ia sair desse tributo único e acabamos indo para um tributo duplo, mais um IS, né, um imposto seletivo que não se aplica à atividade médica, e a manutenção do IPI, que a gente não entende também a utilidade nele, mas parece que quando o mundo acabar, sobrarão as baratas e o IPI. Mas de qualquer sorte, eu não sei se discordo ou concordo em parte, mas eu acho que a complexidade com a reforma tributária ela aumenta bastante, principalmente num período de transição, como a gente também vai ver logo na frente aí, todos esses sistemas eles sobreviverão simultaneamente e imporão com que a gente faça uma análise não só em relação ao sistema atual, ao sistema de transição e ao sistema futuro, mas aos períodos híbridos, ou seja, o final de cada exercício, onde uma operação começa com um sistema e termina com outro, que é mais um desafio. Então, nós temos aí alguns anos na convivência com vários sistemas e que, de alguma forma, vão empurrar o caixa para baixo. Eu complementaria nessa questão da transição, né? E nós já temos agora, a partir de 2026, e esse fica só um alerta, né, para vocês, a necessidade de informar ali na hora da emissão da nota fiscal o percentual, diria, simbólico, né, de 1% de IBS e CBS, isso já está na lei, então quem tem já pessoa jurídica, quem já faz a emissão de nota, se atentar para esse aspecto, né, que já a partir de janeiro tem que estar adequado e a lei trouxe essa questão, né? Olha, se destacar não precisa pagar em 2026, ou seja, se tiver algum descuido ou um erro técnico na hora da emissão da nota, fica sujeito, inclusive, até uma cobrança já a partir de agora, de janeiro de 26, né? Então, uma dica bem prática, pontual é essa, né? Quem tem empresa, revisem já a sua emissão de nota, vejam se o seu sistema está adequado. Normalmente, a utilização de sistemas até das próprias prefeituras, né? E aqui dentro desse contexto, algumas prefeituras ainda não se adaptaram, né, a essa emissão e foi publicado ontem, veja só, né, início de dezembro, ontem, uma nota da Receita Federal dizendo, bom, já que as prefeituras não se adequaram, então tudo bem, né? Quem não conseguir emitir a partir de janeiro agora, por conta da prefeitura não ter se adequado, está dispensado do recolhimento, né? Mas se a prefeitura já implementou um sistema, as notas emitidas já a partir de 1º de janeiro têm que destacar 1% de IBS, sujeito, então, né, a alguma possível cobrança aí da administração tributária, caso isso não aconteça. Então, ela já acontece agora, uma primeira etapa, e a segunda etapa, que é mais impactante, essa sim vai trazer já uma mudança significativa, é a partir de janeiro, né, de 2027. Então, ali, 31 de dezembro, e eu comento isso, né, então, assim, que a transição ela começa numa primeira etapa que é liquidando de vez o PIS e COFINS, ali no final de 26, né, então 27. Quem hoje está acostumado a pagar os 13,65 de PIS e COFINS, dentro daquela salada de fruta, né, de siglas ali dos tributos, vocês têm PIS e COFINS, quem é lucro presumido, a partir de 27, provavelmente já vai pagar 8,4 de CBS, né? Claro, voltando, atividade médica tem a redução, então esse 8,4
vai virar 4 e alguma coisa ali dentro. É possível que essa primeira transição seja mais suave para a atividade médica, mas depois, quando sair o ISS e entrar, né, o IBS, o aumento vai ser um pouco mais significativo, mas a gente tem alguns números ali depois para falar sobre isso, né? Até, isso na verdade é quase uma simulação, aí não está considerando o redutor da atividade médica, mas é para demonstrar um pouco também de uma complexidade que hoje a tributação ela está sempre na origem. Se um médico ele presta serviço, ele é de Porto Alegre, tem um consultório aqui, uma atividade, presta serviço na cidade de Canoas, dá um plantão, por exemplo, ou faz um procedimento em uma clínica, ele emite a nota fiscal de Porto Alegre, recolhe o ISS aqui. Dentro da reforma tributária, essa operação ela vai acontecer com recolhimento em Canoas. O ISS é para a cidade de Canoas, que pode ter uma alíquota diferente da de Porto Alegre, como hoje provavelmente tem, mas mesmo numa situação, por isso que eu digo da complexidade, onde nós deveríamos ter uma equalização das alíquotas com a reforma tributária, nós podemos conviver aí, o que para quem presta serviço já está acostumado, mas empresas que vendem produtos, por exemplo, não, com mais de 5.000 alíquotas, tantos quantos forem os municípios existentes no Brasil, 5.200 e alguma coisa, se não me engano. Inclusive aqui nessa simulação que foi feita, a gente ainda demonstra, só para poder mostrar uma questão também de valor, ou seja, se essa prestação de serviço ela corre com a emissão de um documento fiscal e ela tiver num ambiente de reforma tributária, e no caso aqui R$ 10.000, hoje desses 10.000 sobra para o médico 9.600 e pouco, tira mais 200 aí do ISS se for 2%, como disse o Márcio. Se nós cobrarmos o mesmo valor na reforma tributária, sobra 7.800, por conta do crescimento da alíquota dentro da reforma tributária. É óbvio que vai haver redutor, a gente tem possibilidade de crédito, mas a tentativa de fazer uma harmonização vai empurrar os preços para cima, como a gente estava falando também anteriormente, o médico, assim como o advogado, o contador, a gente trabalha com um valor agregado que é intrínseco à nossa experiência, à nossa atividade. A gente vai tentar empurrar esse preço para o mercado, então cobrar lá os 12.800, que seria com a inclusão da alíquota integralmente por fora. Mas será que o mercado tolera? Mais do que isso, será que os fornecedores da nossa atividade também não vão estar, de alguma forma, empurrando esse preço para o nosso custo? Então, não se trata só de causar uma neutralidade no custo de saída, porque nós teremos um custo de entrada, nós teremos um tanto de gente que estarão, de alguma forma, empurrando o aumento de custo da reforma tributária para a gente, não só na nossa atividade profissional, mas na nossa vida diária, cotidiana, principalmente em atividades como a da medicina, onde muitas vezes os profissionais confundem a atividade pessoal com a profissional. Então, às vezes é difícil separar o que é um custo da atividade da vida privada e um custo profissional. Então, mais do que nunca, é importante iniciar a guerra das planilhas e, de alguma forma, fazer conta em cima da reforma tributária, entender quais são os pontos de corte em relação ao aumento de custo, para, de alguma forma, também se preparar e gerenciar aquilo que é gerenciável no ambiente de preparação. Eu acho bem importante essa mensagem, né, doutor Francisco, porque, e pegando um pouco do que o doutor Madeira trouxe no início, né, é difícil em qualquer área, em qualquer setor, a gente estar vivendo uma situação de, vamos dizer assim, uma folga financeira, né? Por mais que seja diferente as composições de renda, quanto mais se ganha, mais se gasta, e o equilíbrio em torno disso também se torna, às vezes, muito mais complexo, né? Existem pessoas que têm renda pessoal equivalente a pequenos negócios. Então, o que a gente tem que pensar sobre isso com a questão da reforma? É que se nada for feito, é muito provável que a sua gestão financeira, o seu controle, seja ele o mais rudimentar que seja de acompanhar se as coisas estão andando como esperado, ele tende a ter um resultado pior. O grande ponto aqui se a gente for analisar o que foi proposto na legislação, e o legislador sempre trouxe isso, né? Disse, não, com a mudança das alíquotas e a questão de calcular o tributo por fora, né, que é o valor do serviço mais tributos, algo que a gente se acostuma a ver em outros países, né, onde tu vai comprar um produto e tu tem aquela cultura já inserida. Ah, é R$ 1.000 mais tributos, é tanto mais IVA, é tanto mais tributos. No Brasil, a gente se acostumou a uma estrutura diferente, a uma estrutura em que o tributo está inserido no preço do serviço, está inserido no preço do produto. E muitas vezes isso dificulta aquele que está prestando o serviço a entender qual é o seu real ganho. Tecnicamente, a gente sempre fala que qualquer análise gerencial, qualquer análise financeira, ela tem que partir de uma receita líquida de tributos.
tá? Mas hoje, para que você saiba qual é a sua receita líquida de tributos, é preciso fazer um cálculo. É preciso pegar aquele valor, saber qual é a alíquota, é 3,5, é mais isso, tem mais aquilo, tira, coloca, e no final se vê isso. A reforma vai trazer esta cultura dentro do próprio documento fiscal. Vocês vão ter uma nota de serviço, como o doutor Francisco colocou, em que se indica o valor do serviço, mais os tributos, esse é o quanto a pagar, né? O que é a grande recomendação é para que durante o ano de 26 agora, sabendo que em 27 tem essa mudança abrupta, encerrou o ano uma carga tributária, inicia 27 com outra carga tributária, vocês passem a analisar quem são os seus principais contratantes, se é uma relação da empresa de vocês com outra empresa. Muitas vezes o médico presta serviço para um hospital, presta serviço para um plano de saúde, ou se a maioria dos seus contratantes são pessoas físicas. Independente da estrutura que for, é o momento de repensar o preço, repensar o valor do produto. Vai ser simples, né? Pegar e recalcular. Então, olha, agora era 10 mil, você precisa me pagar 11.300 porque veio a reforma tributária. Bom, depende de quem é o contratante. Tem contratantes que não são tão sensíveis assim a essa alteração de preço, que podem passar esse ponto e dizer, não, mas o médico ali, o doutor Madeira, ele não está mudando de preço por causa da reforma, o fulano está... Enfim, a gente sabe que na atividade médica, como na maioria das atividades intelectuais, o preço não é o único determinante, mas ele faz parte do processo, às vezes, de escolha, né, daquele profissional. O que a gente traz aqui como alerta vai ser importante revisar isso. E aqui eu vejo também como uma oportunidade, né, daqueles que talvez não tenham exercido isso ainda e entram no modo automático, né, doutor Madeira, e às vezes vai trabalhando com um valor, com uma estrutura que talvez nem pague os seus custos efetivos ou que lhe traga um resultado menor do que o esperado, né, e às vezes acaba vendo isso em outros indicadores, em outros reflexos. Então, o ponto vai ser preciso, sim, né, revisar a formação do seu preço de venda, e em especial para quem vende, para quem presta serviço para a pessoa jurídica. Tá? Aqui um ponto muito delicado, porque a questão que a gente vai tratar rapidamente depois ali sobre como o seu contratante vai olhar os seus créditos, ela é bastante diferente de como é hoje, né, de uma estrutura muito vinculada à questão do fluxo financeiro. E também complementando de analisar os contratos, porque se a gente trata normalmente numa relação pessoa jurídica com pessoa jurídica, nós temos que ver o espaço de negociação da mudança de preço, principalmente de contratos de ordem continuada, onde às vezes há um impedimento, se não tem uma previsão de como tratar tributos calculados por fora, que é o caso da reforma tributária. Essa negociação tem que ser prévia à formação de preço, porque senão vai ficar inviabilizado. Por exemplo, quem presta serviço como PJ para um hospital, certamente o hospital hoje está, de alguma forma, se preparando e colocando cláusulas que a tributação por fora, ou ela vai ter um critério de neutralidade, você já tira PIS e COFINS e calcula sobre a diferença, ou então, pior ainda, o preço é aquele, independente dos tributos que incidem sobre a operação. Eu acho que uma dica bem prática é assim, iniciar esse processo. Eu tenho dado, né, um cenário assim para os clientes que, olha, a partir do segundo quadrimestre, ali, a partir de abril e maio, você já tem que começar a ter mais informações sobre isso e iniciar as conversas. Porque às vezes a renegociação de contrato, ela tem que ter autorização da diretoria, tem que passar por um comitê, né, é algo que não se resolve, né, até para saber se ao final será de fato renegociado ou não, né? Mas esse é um processo que muitas vezes não é simplesmente apresentar o novo valor e sair emitindo a nova fatura, né? Vou fazer um adendo. Por sorte, a gente pelo menos tem enfrentado várias situações onde os contratos, como não era uma realidade a reforma tributária, vários contratos
da área médica com instituições, inclusive poder público, já prevê a inclusão de tributo por fora. Tem a tabela, mas tem uma disposição onde, se houver tributo calculado por fora, ele será calculado por fora com a manutenção do preço de tabela. O que tem que olhar, voltamos, é a relação contratual. Embora a tabela possa seguir a mesma, se no contrato tem possibilidade de renegociar para colocar o tributo por fora, aí nós temos o ganho, como estava previsto no outro slide, porque aí o médico até tem, na verdade, um acréscimo patrimonial, vamos chamar assim, porque ele fica com aquele valor líquido que antes era deduzido de PIS e COFINS, e agora ele é inteiro do médico, e com adição do IBS e CBS, que para o hospital não tem tanto prejuízo assim, porque ele adjudica esse crédito na hora da apuração. Ele só muda o fluxo financeiro. Eu ia complementar que esta é a situação, né, doutor Madeira, onde a Higgs, as entidades médicas vão poder atuar, né, e fazer uma negociação não individual, cada médico batendo a porta, né, do seu plano. A gente já viu várias vezes essa discussão de tabela de referência, né, a Higgs sempre atuou muito forte nisso. Então, é um momento também de pensar em que existe, como o doutor Francisco colocou, fundamentação legal para isso. É claro que em algum momento, né, o contratante pode ser inflexível e provocar até alguma forma né, enfim, rompimento, mas aqui é a oportunidade de fazer esse movimento e buscar para que o médico não tenha prejuízo durante essa transição. Né? E aí volta para a guerra das planilhas, porque o que vai demandar é isso. Daqui a pouco o médico vai ter que também abrir o custo, assim como o hospital, para pelo menos nós mantermos uma neutralidade, uma simetria. Tá bem, você não quer pagar mais, mas o adicional que você está sendo pago vira crédito. Agora, eu não posso perder margem. E mostrar como fica a operação. E aí sim, talvez através da Anhiggs tenha um cálculo padrão sobre esse tipo de atividade e de alguma forma ter um subsídio já, um canal de acesso que de alguma forma integre todo o sistema de saúde. É importante que isso vai exigir, né, um esforço de negociação. E às vezes a estratégia pode ser essa, né, doutor Francisco? É demonstrar ao contratante que, mesmo reajustando o valor, ele não tem prejuízo. Porque ele vai entrar em um cenário em que esse valor a mais ele vai utilizar como crédito, né? Dependendo de quem é o contratante, ele tem interesse nisso ou não. Mas, enfim, aí, caso a caso ou discussões em conjunto, o que a gente alerta é preciso fazer esse exercício já a partir do ano de 2026, para que o médico não silencie e, com isso, absorva, né, todo o impacto dessa mudança. Uma mudança também que é importante, que hoje a gente está acostumado, isso nós, a tratar o tributo por regime de competência. Ou seja, a gente emite a nota fiscal, aquele tributo entra na apuração e a gente recolhe ele um tempo depois, 30 dias, 45 dias, depende do tempo entre a emissão da nota fiscal e a apuração. A reforma tributária, ela de alguma forma, ela busca inverter o controle do fluxo de caixa. Isso nas indústrias fica mais evidenciado, mas no serviço também é bastante importante, que hoje esse caixa fica na mão do contribuinte. Hoje fica. Ou seja, a gente emite uma nota fiscal, o dinheiro está conosco, a gente recebe o valor do nosso cliente, a gente roda com esse recurso, no final do período de apuração a gente recolhe o imposto. A reforma tributária, ela diz que o regime agora ele é de caixa para o crédito, ou seja, tem que haver o pagamento do imposto na etapa anterior para a gente adjudicar, e é um cenário que o médico nem está acostumado, porque ele não trabalha com regime de não cumulatividade, a gente vai explicar, tem um slide seguinte que é sobre não cumulatividade, o Dr. Márcio daqui a pouco pode dar uma pincelada anterior, mas a gente só faz crédito se houver o pagamento desse tributo, senão a gente não faz. E a saída, ou seja, a nota fiscal que a gente emite, ela acontece por regime de caixa ou competência, o que acontecer primeiro. Ou seja, emitimos a nota, tem que pagar na apuração se não houver o pagamento. Houve o pagamento determina já, ou pelo split, ou pelo recolhimento do imposto, já gera obrigação instantaneamente na hora do recolhimento, do recebimento, desculpa. Até isso é uma situação importante que talvez os médicos vivam isso, que é se daqui a pouco eu tenho um procedimento com um paciente e eu cobrei uma antecipação. Isso para o ISS não é um fato gerador de serviço, porque eu não prestei o serviço ainda, é só uma antecipação, mas para o IVA, para o IBS, CBS, já é fato gerador do tributo, ou seja, eu já preciso recolher o imposto, se é que o banco não vai fazer para mim dentro de uma operação de split, que também logo mais nós vamos explicar. Essa é uma mudança bastante significativa, né? E tem impacto direto no dia a dia de vários negócios, várias empresas, e provavelmente na atividade médica também, né? Que é a tributação do adiantamento.
Eu recebi um valor do paciente, recebi um valor adiantado para confirmar, né, determinado serviço, para iniciar alguma atividade. Já este recebimento é objeto de tributação. Então, isso vai no aspecto tanto de pagar de forma antecipada, como a gente destacou, quanto depois da necessidade prática também de fazer um encontro de contas ao final, né? Porque a nota fiscal da efetiva prestação de serviço vai ser emitida quando o serviço for prestado. E ali vai ser preciso, então, fazer um acompanhamento. Bom, deste serviço eu já recebi tanto e agora a diferença a pagar é tanto, né? Porque hoje não há essa necessidade também em termos de controle da estrutura. O adiantamento entra no caixa, entrou no caixa, e a gente só vai pensar em tributo quando emite a nota. E além disso, né, esse controle ele passa a ser documento a documento. Então, eu vou precisar vincular o adiantamento a determinada prestação de serviço. Ele não pode entrar numa compensação genérica, inclusive. Ele vai ter que estar vinculado, né? E essa apuração, esse é o outro ponto, ela não é mais realizada pelo contribuinte ou pelo seu contador, pelo seu escritório, né? Nós estamos falando de um modelo em que toda essa apuração é feita pelo fisco. No momento que emitiu a nota fiscal, já está devendo. No momento em que recebeu o adiantamento, se esta operação estiver vinculada a um controle das instituições financeiras, e as instituições financeiras estão participando de forma muito ativa na implementação da reforma, buscando que o split payment seja adotado, ou seja, imaginem que em alguns casos, eu acho que é mais provável com fornecedores de vocês do que com a própria atividade médica, mas pode vir a ser, em que no momento do pagamento, seja ele por um boleto bancário, seja ele por Pix, seja ele por cartão de crédito, na hora em que vocês vão pagar o fornecedor, vocês fazem o pagamento cheio e a instituição financeira já separa o que é do governo, cai direto no caixa do governo e só entra o líquido para o cliente de vocês. Isso pode acontecer também com a atividade médica. Emitiu a nota fiscal e o recebimento vai ser por um boleto bancário, vai ser por Pix vinculado àquela nota, vai ser por cartão de crédito, vocês receberiam apenas o líquido daquela operação. E mesmo que não esteja no split, se vocês prestam serviços para um hospital, para uma seguradora, para alguém que tenha interesse neste crédito, isso pode ser uma imposição da negociação, em que o contratante diz, não, tudo bem, é 10 mil e mais tanto de tributos, só que o modelo que hoje a gente está acostumado, como o doutor Francisco trouxe, né, em que vocês recebem o bruto e depois faz a apuração e depois repassa esse valor ao fisco, pode ser que na negociação o contratante já diga, olha, comigo eu não quero esse modelo. Para fechar contrato contigo, só se, na hora que tu emitir a nota, tu mesmo já liquide o valor do tributo. E eu vou te pagar a diferença líquida, né? Ou ele vai escolher, eu mesmo vou pagar esse tributo, eu não vou esperar que tu faça a apuração, porque daqui a pouco tu está inadimplente, tu não vai fazer o pagamento, e eu vou demorar mais tempo para ter esse crédito. Então, o contratante vai dizer para vocês, olha só, esquece a questão de tributos aqui referente a CBS, IBS. Essa parte aqui eu vou assumir, eu mesmo vou fazer antecipado o recolhimento, e para ti eu pago só o valor líquido de serviço. Vejam que isso tem um impacto bastante significativo no fluxo de caixa de quem, como a gente viu, né? Às vezes está numa estrutura que essa parte, embora seja o recurso do governo, teoricamente sempre foi, né? Foram meros repassadores, mas fazia parte e integrava, né, a gestão do fluxo financeiro de muitas empresas, e não é diferente da atividade médica, né? Aliás, aqui Quando você tu fica já dá apertando o botão aí, só para trazer É. também uma situação que pode ser desafiadora nessa situação do antecipação. Imagina receber antecipação, não emitiu a nota, já incide IBS-CBS, mas recebeu por um Pix, por exemplo, que eventualmente não sofreu o split. Passou a prestação do serviço, então emitiu a nota fiscal. O sujeito que fez a antecipação, ele vai pagar um saldo com a nota fiscal, mas a nota fiscal é integral, porque teve uma antecipação. Quando aconteceu o split do pagamento da nota, o pagamento é menor.
do que o valor da nota fiscal. A referência está correta, mas o valor é menor. Uma vez que a apuração vira assistida e tem controle sobre os recebimentos em conta corrente do contribuinte, vai se pagar multa sobre a diferença porque recebeu um adiantamento, não emitiu o documento fiscal, porque essa é a prática hoje do médico e também de advogados, eventualmente de contadores, que a gente trabalha às vezes dessa forma porque está acostumado com o serviço e não organiza a nossa rotina para ajustar as obrigações acessórias, pode acabar sendo onerado com multa sobre parte daquilo que a gente recebeu, e isso de alguma forma também corrói o nosso capital de giro, o nosso resultado e a forma com que a gente opera no mercado e que a gente precifica principalmente o nosso serviço. Eu vou complementar essa questão do caixa, porque acho que realmente é uma mudança bastante estrutural. E a gente fica imaginando, né, como é que as coisas vão acontecer no desdobrar, às vezes, mais prático do dia a dia. Hoje a gente está acostumado, quando se preocupa em conformidade fiscal, às vezes não é intencionalmente, não está bem organizado para manter tudo como deveria ser, conforme a legislação. A gente enfrenta, às vezes, uma administração tributária municipal, por exemplo, que está mais focada na emissão da nota, né? Que está mais focada em evidenciar se teve nota emitida, se bate com o que foi prestado de serviço, e em situações, vamos dizer assim, excepcionais, acaba olhando para o fluxo financeiro, né? A gente está dentro de uma mudança em que toda a administração tributária municipal, toda a administração tributária estadual vai se alinhar à administração tributária federal em um único olhar sobre a conformidade fiscal. E esse olhar ele está muito centrado na movimentação financeira. Quando a gente passa a ter um crédito vinculado à liquidação financeira, quando a gente passa a ter algo que acho que o Brasil é inovador nisso, a gente né, participa dos eventos e vê a administração tributária sempre se orgulhando que a Receita Federal do Brasil é uma das mais estruturadas do mundo, que eles têm equipamentos ultra modernos e que estão inovando também nesse aspecto, de fazer a vinculação à movimentação financeira. Eu fico imaginando um olhar muito mais atento da fiscalização, porque, de uma forma muito prática, unirão forças, municípios, estados e União, para terem o mesmo olhar, para olharem o mesmo ponto. E algo que não é novidade. Se vocês imaginam que, olha, a minha conta bancária está sujeita ao sigilo bancário, não perante o fisco, está lá no Código Tributário, né? O fisco já tem acesso, aliás, a boa parte da movimentação de todos nós por uma informação prévia que as instituições financeiras já fazem. E ter acesso a toda a movimentação financeira vai passar a ser muito mais interessante para a fiscalização. E aqui é um alerta para que vocês possam repensar os controles, os processos. De novo, eu não estou falando de forma deliberada em ocultar informação. Às vezes o problema é muito mais por uma desordem, muito mais por uma questão de não dedicar o tempo a fazer uma conciliação bancária, conferir se o valor que entrou no banco é de alguma prestação de serviço ou não é, né? Como o doutor Madeira muito bem introduziu aqui o nosso momento, que é muito mais focado naquilo que é o mais nobre da atividade, que é salvar vidas, que é estar ali atendendo as pessoas, mas a consequência prática vai ser de cada um de vocês também, porque a administração tributária infelizmente, ela não vai considerar que vocês todos, nós todos, estávamos imbuídos em atividades nobres, naquilo que é a nossa. Eles vão olhar assim: tudo bem, está tudo certo, fez a tua parte, mas eu estou fazendo a minha, que é olhar para os teus controles e para ver se aquilo que era o tributo devido foi efetivamente recolhido. Então, quando a gente fala de split payment, de crédito vinculado à movimentação financeira, eu consigo imaginar, né, uma administração tributária com um olhar muito mais acurado para a movimentação financeira. E a dica, e aqui a gente está para compartilhar, né, pensamentos também, não só o texto legal, né, é assim, é, é o momento de passar a ter uma melhor organização na sua movimentação financeira. Às vezes o básico do básico, né? Que é não misturar a conta pessoa física com a conta da empresa, né? Que não é fácil, eu sei, mas é uma dica importante. Não sei se quer comentar da redução, né? Que é o percentual.
Fica à vontade, é só porque, né, como a gente já tinha antecipado, só para me passar reto, que teve uma redução, tentando até, de alguma forma, equalizar isso de sobre valor agregado em serviços técnicos, que é um redutor sobre a alíquota, ou seja, vai pagar 40% da alíquota de referência do IBS da CBS e vai fazer o crédito, até acho que está no próximo slide, o crédito da integralidade, ou seja, se a alíquota geral for 28%, vai pagar 11,2%, vai fazer crédito dos 28 em todas as aquisições. Mas voltamos, o serviço técnico ele é um serviço normalmente de valor agregado construído no passado, não na atividade recorrente. A gente tem uma diferença muito grande entre custo e receita. De qualquer forma, seremos soterrados pelo aumento de custo da reforma tributária. Só um comentário aqui, né, que a atividade médica acabou ficando fora daquele tratamento diferenciado que engloba as demais profissões regulamentadas, né? Isso é positivo, porque o Ou redutor da melhor, atividade médica é melhor do que o redutor de contador e advogado, né? Mas legítimo, e acho que aqui é dentro do que se falou, né? Na hora da construção do texto legal, todas as áreas fizeram o seu legítimo lobby, e faz parte, né? Assim como várias outras setores, vários outros setores também tiveram tratamento diferenciado. Aqui é o destaque do percentual o que na prática coloca que vai ser 40%, né, do valor ali, porque é um redutor em 60. A gente vai fazer alguns cálculos rápidos aqui para vocês, né? Então, só trazendo isso, né? Ah, claro que entra a questão que eu acho que é um prejuízo bastante concreto, né, que é o fim do ISS fixo, né? Isso é algo que realmente sempre foi um diferencial para várias profissões regulamentadas, né? E agora a entrada dessa mudança com o fim do ISS é o fim de todo tipo de ISS, né? Inclusive daquele que era um valor bastante diferenciado, que é uma parcela fixa por cada profissional, né? Isso vai acabar lá no final da transição, lá em 2032, né? E essa transição do ISS, ela é a segunda parte, digamos assim, ela começa em 2029, a gente não vai até 2000, então 27, 28 se mantém o ISS assim como está, né? Mas a partir de 29 ele já começa gradualmente a perder esse aspecto assim como ele é hoje e passa a entrar em vigor a estrutura do IBS. e aí para aqueles que pagam o ISS sobre receita, que são vários também, a notícia ruim é que ele vai integrar, o IBS vai integrar a base de cálculo do ISS na transição, muito provavelmente, isso por conta da pressão dos estados, do lobby dos estados, porque hoje, na realidade, o ICMS ele já integra a base dele mesmo, né? Ele é um imposto calculado por dentro. Então, uma vez que isso saia da apuração dos estados, que vai ser uma parte importante da alíquota do IBS, há uma perda de receita. Então, o lobby acabou, muito provavelmente, os estados, alguns deles já estão declarando que vão considerar o ICMS e o ISS, todos em cima da base quer dizer, do IBS. Bom, eu acho que a questão da não cumulatividade é algo bem relevante para a atividade médica, porque, de novo, a gente dificilmente encontra uma sociedade médica que escolheu a tributação pelo lucro real, né? Dificilmente por isso tudo que nós estamos falando. É uma atividade de alto valor agregado, de uma parcela menos significativa dos seus insumos, dos seus custos. Então, normalmente, né, a tributação pelo lucro presumido, que atribui um percentual de lucro e em cima disso se calcula os tributos, é a sistemática escolhida. Na prática, é dizer que quando se opta pelo lucro presumido, se desconsidera créditos. Ou seja, daquilo que você tem de gasto na sua atividade, não vai impactar se tiver mais gasto com material aplicado, se tiver mais gasto com a contratação de um outro prestador de serviço, porque isso não muda a sua carga tributária. A carga tributária acaba sendo percentual sobre a receita. Com a mudança, né, e essa primeira transição que começa de novo aqui em 27, independente se você é lucro real ou lucro presumido, se a empresa está em uma dessas sistemáticas, a apuração da CBS vai ser igual. É a mesma para as empresas do lucro real e a mesma sistemática para as empresas do lucro presumido. Ou seja, vocês passarão a ter crédito de determinadas aquisições, né? Em forma bastante resumida, é crédito quando contratar algo de uma pessoa jurídica
que obviamente seja contribuinte, né, do IBS e da CBS, ou em outras palavras, contratar algo de uma empresa que não seja do Simples de forma pura, né, porque a gente vai ver que vai ter o Simples misto também, que pode ser contribuinte de IBS e CBS, mas o aspecto mais relevante é que o gasto e a contratação com mão de obra própria não gera crédito. Gasto com folha de salários, com equipe, não gera crédito, né? Então, o ponto aqui é, a alíquota fala-se hoje, está lá no portal, não está definida ainda, de CBS em torno de 8,4, né? A calculadora da Receita está sinalizando para um 8,4. Saber se vai ser 8,4, claro, aplicando a redução da atividade médica, né? Mas saber se essa carga vai ser cheia depende da sua estrutura. O que é a minha pessoa jurídica da atividade médica? É uma pessoa jurídica exclusivamente para que eu receba os meus honorários em resultado da minha atividade profissional. Eu tenho alguma estrutura, eu tenho um consultório, eu tenho insumos que eu aplico, eu posso não só ter como atividade a efetiva prestação através de uma consulta, através de um procedimento, mas ter também outras atividades em que eu tenho insumos, que eu tenho equipamentos, né? E aí, neste caso, eu preciso olhar essa estrutura, né? Quanto mais gastos eu tiver em insumos, maior meu potencial de crédito. Mas é preciso que esses gastos sejam, de novo, né, de prestadores de serviços, de fornecedores que têm, né, que têm ali a contribuição do IBS e da CBS. Então, é claro que em algumas atividades o insumo é bastante relevante. Em alguns procedimentos, a aplicação de insumos, ela é parte relevante da composição do quanto é cobrado do seu paciente barra cliente. Em outros casos, isso é irrelevante. Isso é praticamente nada, né? O médico acaba cobrando essencialmente aquilo que são os seus honorários em termos de valor hora, né? Então, este é o alerta que, de novo, caso a caso, tem que analisar, tem que entender a sua estrutura para ver se essa mudança para um sistema de créditos, ela tem impacto ou não dentro da estrutura do seu negócio. E começa uma reflexão na atividade médica, que hoje ela é bastante latente na indústria, que é o destino, a utilidade, o insumo. Por exemplo, o médico, o cara que faz teleconsulta, será que o telefone não é um utensílio de atividade profissional e não geraria crédito de BSCBS, tanto na aquisição quanto no fornecimento da internet, da linha telefônica, notebook? Não é porque é uma despesa da pessoa física que não gera crédito. Tem que ter uma avaliação do ponto de vista de utilidade, da vinculação daquela despesa com a atividade médica. O que está sendo utilizado aquele insumo? Até o veículo, em alguns casos. Não estamos aqui dizendo que o veículo vai gerar, o que não vai gerar. O que nós estamos propondo é que haja uma reflexão constante do ponto de vista de assumir despesas, se aquela despesa ela é passível de gerar crédito ou não, em que medida é, quem é o fornecedor, porque se o fornecedor ele for do Simples e não for do sistema híbrido que vai fornecer crédito, daqui a pouco é melhor optar por um fornecedor que seja do lucro presumido, do lucro real, porque passa o crédito na integralidade, por mais que às vezes o serviço ou o produto seja mais caro. Voltamos para a conta de planilha, é a gente orçar com os nossos fornecedores, entender quem passa crédito, em que medida passa crédito, olhar a vinculação daquela aquisição com a nossa atividade profissional, ver se é defensável e nos organizarmos em cima de decisões coerentes do ponto de vista financeiro. Que hoje, para quem presta serviços, isso não é uma realidade. Hoje a gente pensa no quanto a gente vai cobrar pelo serviço, as nossas despesas na área médica, inclusive, são muitas vezes numa área cinzenta entre pessoa física e pessoa jurídica, aí tem o carnê, tem livro caixa, tem não sei o quê, ou seja, todo mundo dá uma forma de tentar reduzir o custo tributário com algumas medidas, mas que de alguma forma criam esse pequeno ambiente cinzento, como eu disse, em relação ao profissional e ao pessoal. E na reforma tributária, quanto mais organizada for a vida profissional e as despesas do profissional, muito mais fácil dele poder gerar uma qualidade em relação à formação de preço e, de alguma forma, ter um ganho em relação ao mercado ou em relação até à competitividade sobre a forma que ele atua hoje. Porque se souber fazer o trabalho direitinho de analisar despesa versus receita, conseguir defender imposto por fora nos honorários e ainda calcular créditos sobre insumos que hoje não são adjudicados, talvez até melhore a qualidade do resultado da atividade.
Eu penso assim também, né? Quanto mais existe essa participação de insumos, de pessoas utilizadas, né, como apoio na prestação, estrutura física, mais a gente se aproxima de uma atividade que ela é empresarial, que ela não é estritamente, como a gente falou, né, uma pessoa jurídica montada para que o seu custo de honorários especificamente tenha um impacto menor. E aí é natural, né? Quanto mais se aproxima a ser médico barra empresário, mais a necessidade de ter esses controles. Então, não chega a ser uma grande novidade, né? A questão é essa: se a minha estrutura ela depende de vários elementos além da minha hora técnica, a gente está muito mais próximo de uma empresa que é uma empresa negócio, né? Não é só para os honorários do profissional. E aí se justifica esse cuidado e todo esse acompanhamento, né? Também é uma situação acho que a gente deixou passar, mas acho que vale a pena falar, até porque também, de alguma forma, vai de encontro ao que o doutor Guilherme colocou na abertura, é que muitas pessoas acham que a reforma tributária ainda não começou, ou vai demorar para começar, ou é lá em 2027, ou pior ainda, em 2029. E, na verdade, muitas dessas mudanças que nós precisamos implementar na nossa atividade, elas não conseguem ser realizadas rapidamente em 10 dias, 15 dias, 20 dias. Imagina a situação de ter que negociar, por exemplo, com um hospital, tabela de preço, contrato. Isso é uma negociação que passa por uma análise, passa por comitê, por conselho. São atividades que demoram meses para serem implementadas. E se nós temos já a partir de janeiro uma alíquota teste de IBS e CBS, significa que também não estar preparado para operar com essa alíquota teste, por mais que meramente informativo, para quem conseguir cumprir minimamente uma obrigação acessória, nós já começaremos a ser onerados por essa alíquota e vamos agir reativamente. E na área médica, você deve saber talvez mais do que em outras, que a reatividade na atuação de um problema agudo tende a piorar as consequências do problema. Então, quanto mais reativos nós formos, talvez mais difícil de recuperar a margem que nós perdemos por não conseguirmos controlar as rotinas do nosso negócio, já que agora, então, somos todos empresários, por mais que sejamos uma pessoa só, às vezes, num consultório. Ainda há uma certa dúvida, né, sobre se a reforma vai acontecer, não vai acontecer. Afinal, já passamos por tantas questões também que foram anunciadas e em momento próximo foi adiado e foi alterado. Eu vou trazer só dois números aqui para vocês entenderem por que que eu acredito que ela não vai ser adiada, né? Essa primeira transição, que é a transição de PIS e COFINS, que vai entrar ali em 1º de janeiro de 27, ela trata de uma parcela de em torno de 600 bilhões de reais de arrecadação da União. Vai mudar drasticamente da noite para o dia. E o investimento que a Receita Federal está fazendo na estrutura da reforma é de 2 bilhões de reais. De equipe, de pessoal, de equipamento. A estrutura técnica, a estrutura tecnológica por trás da reforma ela é superior em 10 vezes a toda a estrutura necessária para manter o Pix operando no nosso sistema financeiro. Então, nós, não é algo que é uma aposta, talvez aconteça, talvez não aconteça, até porque esse texto e a proposta da reforma também não é de um único governo. Isso já vem há bastante tempo sendo desenvolvido. Então, assim, eu acredito que a aposta é alta, que realmente isso vai acontecer, né? E a administração tributária tem uma expectativa de diminuir muito a informalidade com a entrada desta reforma. É algo que hoje é difícil de acompanhar, voltando. Quando o aspecto da movimentação financeira passa a ser o foco, a não ser que a gente volte a fazer escambo, né, que voltem a pagar de outros meios, o que passar por movimentação financeira, seja banco, cartão de crédito, né, certamente vai estar ali no radar da administração tributária, né? Por isso que a gente fala, né, aqui do Split Payment, esta grande mudança, né, ao ponto de, em algumas operações, em alguns negócios, é instantâneo. Na hora que passou o cartão de crédito, quem está recebendo já recebe líquido do imposto. O dinheiro já entra na hora na conta do governo. Aí você, mas isso é viável? É viável. De novo, toda a equipe técnica da Receita está, e os bancos estão muito interessados nisso. Os bancos estão muito interessados, estão participando ativamente desse processo, né?
porque eles sabem que serão também, né, um elo importante aí dentro desse ambiente. E também em relação ao split, tem um aspecto bastante importante, que, como está descrito ali, o fluxo de caixa, mas em alguma medida ele nos coloca numa situação, como eu disse um pouco antes ali, que o fisco fica com o caixa hoje. Quem roda com o dinheiro é o fisco. Se uma operação que é para ser splitada no cartão de crédito ou no Pix, a tendência é que o split ele vire a regra geral de amortização de crédito tributário. Houver um equívoco e a gente precisa pedir um ressarcimento, isso pode acontecer de diversas formas, e hoje já estão, né, o governo vem trabalhando para mitigar essas formas, a gente vê que ela vai acontecer, é inevitável, o referenciamento de notas, muitas coisas podem acontecer. Se o erro foi no split, o contribuinte tem até 3 dias para receber o ressarcimento do governo. Mas se a gente olhar a Lei Complementar 214, ela não trata de uma penalidade para o fisco se ele rompeu o prazo de 3 dias. Ou seja, ele não depositou em 3 dias na conta do contribuinte, nada acontece. E nós entramos em duas situações, uma que nós, advogados, já vivemos há muitos anos, que é quando a gente vai entrar com uma ação para cobrar um recurso, quando o cara que é obrigado a pagar o imposto não é o responsável tributário, por exemplo, o banco, a gente não pode fazer sem autorização do banco, a gente não pode ajuizar uma ação sem autorização do banco. E a própria Lei Complementar 214 traz um segundo critério que também inviabiliza a briga pela restituição do crédito retido a maior, que é se ele foi usado na cadeia, na etapa seguinte, a gente não pode pedir o crédito mais, porque ele foi consumido pelo próximo. Ou seja, no exemplo de novo do hospital, prestei serviço, emiti uma nota, teve um split, foi equivocado, eu tinha crédito, não observou, não me depositou em 3 dias, eu vou lá, o hospital já usou o crédito. Não posso pedir, vira uma relação financeira que eu tenho que ficar incomodando o meu cliente para ele me devolver o dinheiro no próximo negócio que eu fizer com ele. O que é uma incoerência absurda, porque se a gente olhar que quando a gente paga, às vezes, a menor, por exemplo, pode acontecer, situação de ter sido um pagamento a menor, o fisco vai cobrar. Nós não podemos usar o mesmo argumento de dizer, olha, mas ok, mas o próximo da cadeia pagou a diferença, porque vai acontecer, ele vai fazer a apuração dele e vai recolher a diferença, assim como vocês. Se vocês contrataram lá compraram 50 cadeiras para colocar no consultório de vocês na sala de espera, o cara mandou, não pagou o imposto dele, vocês não adjudicam o crédito. Vocês têm que pagar a conta quando vocês apurarem o IBS-CBS de vocês. Ou seja, a gente não consegue opor para o fisco hoje aquilo que ele nos opõe, e ele já preparou, dentro da própria Lei Complementar 214, uma barreira instantânea para uma briga judicial. Hoje a gente já briga, aí o Márcio vai concordar comigo, né? É contador, talvez viva isso mais do que a gente. Quando a gente faz a apuração de crédito, olhando de maneira extemporânea para alguns clientes, a gente vai lá e pede o ressarcimento, o fisco tem um prazo que também é só está descrito na lei, ele tem 180 dias, 360 dias, ele não cumpre. A gente tem que ficar pedindo de novo, entra com mandado de segurança, aí quando vê, recebe. Mas o fato é que, por não haver penalidade na lei, para o fisco devolver o recurso que ele, de maneira irregular, ele cortou do pagamento feito para o contribuinte, isso nos deixa já num ambiente de insegurança, onde a gente muito provavelmente vai conviver com constantes pedidos de ressarcimento e restituição, aguardando numa fila muito provavelmente interminável, como acontece hoje, com um volume menor de pedidos, sendo que a gente hoje não enxerga ferramentas que não seja, como disse o Márcio há pouco, nós temos um controle efetivo para cada pagamento, cada nota fiscal, cada recolhimento que a gente faz, nós temos um controle igualzinho ao que o fisco vai ter e o banco vai ter sobre o split em relação às nossas operações, para não perdermos nenhum dia nenhum recurso do nosso caixa. Perfil de preocupações, e ela foi contratada por eBay. Agora, doutor, que assim, Tá bom? muito se discutiu, né? Mas a reforma aumenta a carga tributária como um todo, vai ter aumento, é 27, é 28, né? O argumento sempre, não tem aumento na carga, é só uma redistribuição. Aí eu disse, mas quem é que tem essa certeza, né, de que não vai ter aumento na carga? Aí vem o argumento, não, mas está na lei. Eu disse, olha, quantos e quantos exemplos nós temos da administração tributária não observando a lei? Eu disse, mas que absurdo. Não, é isso. O dia a dia, a prática, né, que a gente vivencia é essa. Então, assegurar que não vai ter aumento de carga, eu só vendo, né? Só depois que as coisas efetivamente acontecerem. Então, de uma outra forma, assim, bem trazendo uma reflexão para vocês, hoje a preocupação de vocês estarem adimplentes, ou seja, das empresas pagarem os tributos, ela é uma preocupação muito mais de cada um dos sócios da empresa, né? Daqueles que constituíram, como o doutor Madeira colocou, às vezes isso acaba passando, vou deixar esse tributo para lá, eu vou usar esse recurso para fazer outra coisa, depois eu faço um parcelamento, enfim, acontece, né?
uma gestão não muito adequada daquele recurso que, na verdade, de novo, não era, né, daquela empresa. A empresa é mera repassadora. Mas a preocupação não vai ser mais só o fisco olhando para vocês. Vai ser o próprio contratante de vocês. Para quem vocês estão prestando serviço, tem direto interesse em saber se vocês estão pagando o tributo. E aqui é colocando vários fiscais, na prática é isso, né? Nós estamos ampliando aqui a quantidade de fiscais de tributos na nação. Porque os clientes de vocês precisam saber se vocês pagaram o tributo. Porque se não pagaram, ele não tem crédito. Isso para ele é prejuízo direto. Então, não deve ser incomum vocês terem que fazer esse tipo de conversa com seus clientes. Se for em empresa, é claro, né? Se for um paciente pessoa física, para ele não importa, ele não vai usar esse crédito. Mas se vocês estão prestando serviço para uma outra pessoa jurídica, ela tem muito interesse em que vocês sejam adimplentes. Vocês paguem aquele tributo, né? Então, deve ser algo recorrente, né? Essa conversa entre o contratante e o prestador de serviço. Olha, vem cá. Até porque ele vai conseguir consultar isso. Olha que situação, né? Você imagina se na negociação, não, deixa como está, e o mês que vem eu vou fechar, apuro, pago e tu vai ter direito ao crédito. Aí o teu contratante, mês que vem, for lá, consultou, porque ele vai ter acesso a essa consulta, hoje ele não tem. Ele vai ter acesso a essa consulta, ele vai entrar lá no portal de apuração dele, vai ver a nota que você emitiu e vai olhar, opa, o Márcio não pagou o tributo. Eu não estou conseguindo usar esse crédito. Aí ele vai ter que ligar para você, olha só, poxa, deve ter acontecido algum erro aí, né? Porque tu não pagou o teu tributo, não tô... Ah, pois é, me esqueci, dá um erro no sistema, enfim, aí vamos ver tudo que é tipo de conversa, né? Desculpa, Márcio. Não, claro, Inclusive, o próprio tomador pode fazer o pagamento pelo... claro, é. Ele pode optar, vocês não pagaram no primeiro mês, no mês seguinte ele decide pagar por vocês direto, ele desconta do pagamento, emite a guia e paga. É uma das formas de extinção do crédito, quer dizer, o crédito tributário era no CTN, agora eles mudaram para o débito, né? Eles tiraram do ponto de vista do fisco e passaram do ponto de vista do contribuinte. Então, agora o débito tributário pode ser recolhido pelo tomador. Se ele ficar desconfiado com a regularidade de vocês, se vocês são pessoas esquecidas, como deu o exemplo o Márcio, ele pode fazer o pagamento por vocês. Vou pedir para o nosso passador automático aí que eu... Mais uma vez, né, aqui a gente continua em cima do fluxo de caixa, porque além de toda essa sistemática do split payment, isso não está na Lei Complementar 214, mas nos debates sobre a reforma tributária, o Drex ele é uma realidade. Não sei quanto vocês acompanharam sobre isso. Né, eles estão tratando inicialmente como a moeda digital brasileira, mas na verdade ele é um sistema de contrato inteligente, onde, né, vamos imaginar numa situação onde tem um paciente que vai ser operado num hospital, o hospital tem uma participação nos honorários, o paciente paga o hospital e o médico, tem a equipe, né, de anestesista, tem um monte de gente envolvida. O Drex é um contrato que une todo mundo, o pagamento é feito através desse sistema, ele gerencia depois a distribuição dos recursos, já com recolhimento do imposto e uma enorme rastreabilidade sobre todas as operações realizadas com o recurso após a institucionalização do contrato inteligente. Por um lado, ele melhora uma situação de adimplência, porque o cliente, ele trata o pagamento direto no contrato inteligente, que faz o gerenciamento, mas, por outra sorte, a grande discussão que está aí é o quanto serão mais visíveis, embora, como o Márcio disse, o fisco hoje ele está armando um sistema onde a rastreabilidade é plena, e com o Drex, muito provavelmente, muito pouco faremos sem que o fisco saiba para onde nosso dinheiro está indo, onde nós estamos gastando, em que momento, de que forma, e a origem, principalmente a origem desses recursos. Como também já foi pincelado, né? Nós temos aí os regimes tributários já conhecidos, o simples, que na verdade ele vai ser por duas formas, o simples regular, que é exatamente igual a hoje, e o híbrido, que é a opção da empresa que apura no Simples Nacional, mas vende para outras empresas. Daqui a pouco pode optar por entrar no sistema híbrido, fazer crédito de BSBS, vender também com crédito de BSBS, para de alguma forma estimular o mercado contratante a negociar com ele no Simples Nacional, ao invés de passar um percentualzinho de alíquota, passar crédito cheio de BSCBS. Uma coisa importante que acho que também merece o destaque e o debate, considerando que muitos médicos hoje têm clínicas dentro do lucro presumido,
E existe uma disposição já pronta do governo de cortar 10% de todos os incentivos fiscais nos próximos 8 anos. Não sei como, mas eu entendi a lógica quando li sobre e vi alguns debates, mas eu não entendo que o lucro presumido seja um incentivo fiscal, mas a gente entende que ele é, daqui a pouco, um calcanhar de Aquiles para o governo. Primeiro, porque ele não tem a mesma inteligência que existe no Simples Nacional, que consegue enxergar, tanto que se vocês olharem no Simples, tem vários anexos. Eles conseguem enxergar as atividades que precisam ser mais beneficiadas ou não. O presumido é igual para todo mundo. Que está lá no projeto de lei, o corte de 10% no lucro presumido, que significa dizer que ali, né, a presunção de 32% vai passar para 35,2%, em razão desse aumento, justamente porque o IBS e a CBS não compõem a receita bruta e não fazem parte mais da presunção de receita para cálculo do imposto de renda da contribuição social. Então, de alguma forma, o fisco achou um jeito de se recuperar dessa perda de receita que ele vai ter com o IBS e CBS sendo calculado integralmente por fora da presunção de receita das empresas no lucro presumido. Eu acho importante destacar aqui na questão do Simples, é que ele pode ser, né, uma das situações e a gente está num momento propício para isso. Final de ano, normalmente, é o ano do planejamento, né? De olhar para 2026. E é sempre difícil planejar, né? A gente está num período de várias reuniões aí com os clientes, olhando para a oportunidade de escolher o que fazer no ano de 2026, né? Dependendo do faturamento da empresa, se ela tem um faturamento ainda na faixa ali dos 4.800.000, ainda poderia optar pelo Simples, né? Então, mas essa simulação, que eu acho que é bem colocado aqui, que claro, nós estamos falando de vários controles, várias reflexões, simulações que são importantes, mas que daqui a pouco vão ser feitas uma vez por ano, né? No início do ano, pensa, planeja, avalia o que aconteceu, tenta de alguma forma projetar o próximo ano, por mais difícil que seja, né? Nesse cenário que a gente vive, de um ambiente econômico de muitas incertezas, ano que vem tem eleições, então, assim, é difícil planejar, né? É difícil projetar, mas é necessário, porque a escolha, normalmente, ela é feita no início do ano. O fisco não nos dá a possibilidade de, durante o ano, ir trocando, a não ser aqui no caso da CBS, que a gente vai ter pela primeira vez a possibilidade de fazer essa opção 2 vezes no ano. Vai ser por semestre, ao invés de por ano, como a gente está acostumado hoje. A reflexão é sempre necessário dedicar um tempo, de preferência no final do ano, né? Falando de novo para 2027, eu tenho recomendado que o planejamento tributário, aquele mais dedicado às simulações das sistemáticas, ele seja antecipado. Ele seja feito ali a partir de maio, junho, né, para que você possa, com base na sua melhor estimativa possível. Eu sempre brinco, né, doutor? A gente está fazendo reunião de planejamento e eu, obviamente, provoco meus clientes antes com uma estimativa de receita, de faturamento e de estrutura de folha, que normalmente são os itens mais relevantes ali para fazer essas projeções, né? E aí ele vem a brincadeira, tá, mas tu quer que eu adivinhe, Márcio, como é que vai ser o ano de 2026? Não, projetar não é adivinhar, né? Projetar é com base naquilo que vocês têm conhecimento hoje, qual é a melhor estimativa possível de 2026. Eu só tenho uma certeza, que a gente vai errar. Não vai ser exatamente aquele valor, né? Mas se a gente não projetar, se a gente não imaginar e não colocar isso, a gente perde a oportunidade de tomar uma boa decisão. E às vezes chega no final do período e muitas vezes tem aquela conversa, né? Eu digo que assim, segunda-feira é o dia dos clientes ligarem, porque jantaram com amigos, né? E alguém sempre tem uma ideia melhor do que a outra, né? O outro sempre diz, eu estou fazendo assim, eu fiz assado. Aí segunda-feira começa. Márcio, olha só, tu já viu isso, tu já viu aquilo, tu já viu... já vi, vamos lá, vamos relembrar, a gente já conversou, a gente já falou sobre isso. Mas às vezes vem boas ideias mesmo, e é da troca, né, que a gente vai construindo. Mas a gente perde a oportunidade. E chega ao final do ano, agora o pessoal está dizendo, poxa, esse ano eu devia ter sido empresa do Simples, né? Não dá, para ti nem tem como, tu não observa nenhum limite. Não, para ti seria muito mais caro. Mas o outro disse que no Simples está pagando menos. Uma brincadeirinha aqui, né? Normalmente quem está cantando vantagem, né, contando vantagem, não fala toda a história, né? Fala só a parte boa ali para na hora do vinho dizer, doutor Madeira, que é isso? Eu estou pagando muito menos tributo que o senhor. Aí tu vai analisar na prática, não é bem aquilo. Mas então, assim, a reflexão faça uma simulação.
Não precisa ser o as, né, do controle financeiro e todos os meses terem tudo na ponta do lápis, mas pelo menos uma vez por ano, de preferência neste momento, agora em dezembro, provoquem essa conversa, façam uma simulação, nem que seja para chegar à conclusão de que o que vocês estão fazendo é ainda a melhor opção, né? Normalmente as reuniões acabam levando para essa linha, né? Porque não são coisas muito diferentes, a não ser que vocês mudem bastante a estrutura, né? Entrou mais 2 sócios, fechou um contrato bastante significativo, tem mudança bem estrutural naquilo que vocês estão fazendo, mas, de novo, o ponto é planejem, façam simulações, né? E aí vocês vão tirar um peso da consciência, inclusive, e seguir o ano mais leve, sabendo que com base em todas as reflexões, todas as consultas, vocês estão fazendo aquilo que é o menos oneroso, né? Não pagar nada, essa opção não existe, já antecipo a vocês. Não sem risco. E só para também complementar, esse PLP, ele trata da possibilidade de aumento da faixa do Simples Nacional para 8 milhões e alguma coisa, não me lembro o número exato, mas ele vai expandir as faixas, então talvez represente para algumas empresas uma possibilidade de redução de carga tributária, desde que não tenha uma relação muito forte com outras empresas por conta justamente da limitação que pode acontecer em relação ao sistema híbrido, né? Então, é de acompanhar, pode acontecer, como disse o Márcio, o ideal é colocar tudo no papel ou na planilha, seja onde for, fazer simulação, projetar e entender como essas decisões podem afetar o nosso negócio. O último comentário aqui sobre isso, assim, às vezes a opção pelo Simples, ela até é a mais econômica. Só que ela tem como consequência a necessidade de vocês reduzirem o preço de venda do seu contratante, porque vocês dão menos crédito. Então, assim, não é incomum que a gente projete, faça simulação, entenda que o Simples é mais econômico, só que na questão negocial com quem está contratando, e, de novo, se quem está contratando é pessoa jurídica, que tem interesse nos créditos, isso levaria a uma consequência de, opa, eu vou para o Simples, eu tenho que dar um desconto de 18%, de 20% no meu preço para o meu contratante, porque senão eu passo a ser menos competitivo, né? E aí inviabiliza aquela relação de negócio. Então, existem casos em que o empresário ele opta por diretamente pagar mais, porque se ele tiver que aplicar aquele desconto, ele vai perder resultado, né? Então, às vezes, essa discussão ela é um pouco mais complexa do que apenas a simulação. Tem que considerar essa relação negocial com o seu contratante. Aqui, talvez o assunto que vem nos dominando já faz pelo menos 30 dias e que, de alguma forma, não passa um dia onde a gente não tem que fazer uma reunião, algum estudo, algum parecer, porque, de alguma forma, isso afeta praticamente todo mundo, que é o imposto de renda mínimo, que é a tributação de lucros e dividendos, é o que vai compensar o aumento da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000, que é um projeto de governo. E isso tem diversos aspectos, né? Tanto do ponto de vista de ter uma retenção automática na distribuição acima de R$ 50.000. Não dá para dizer que é uma alíquota progressiva, é uma fórmula que eles lançaram, e essa fórmula, a alíquota sai de 5% para 10%, de 50 a 120 mil por mês, e depois permanece nos 10%, mas o mais importante é que há um ajuste anual depois sobre o imposto de renda mínimo, que aí integra todas as receitas da pessoa física. Ou seja, o médico que daqui a pouco tem uma clínica, e aí tem a distribuição pela clínica, ele daqui a pouco presta serviço como pessoa física para algum hospital, ele recebe da Unimed um valor expressivo, embora na Unimed ele trate isso como, seja tratado como um ato cooperativo e saia da cooperativa com a imunidade, quando vai para a pessoa física no ajuste de imposto de renda, vai complementar a conta do imposto de renda mínimo e vai acabar gerando a necessidade de recolher uma diferença em relação a tudo que passar os R$ 50.000 mensais. Então, é importante, hoje a gente considera, inclusive, que faz parte dessa conta mensal de resultado, como tratar essa despesa nova, se tem formas de fazer isso, né? Hoje voltou a ficar muito na moda as holdings, vamos montar uma outra empresa, porque empresa para empresa não recolhe esse tributo.
E aí voltamos para aquela essencialidade. Então, que despesas essa holding vai ter para, de alguma forma, ela conseguir escoar parte do resultado da empresa principal, da clínica, ou seja, como for, para que a gente consiga, de maneira segura, sem gerar um passivo ou um risco para o contribuinte, de alguma forma gerenciar esse custo ou mitigar o impacto do imposto de renda mínimo da pessoa física, que é o tal né, das grandes fortunas, das grandes fortunas, como eles chamaram na preparação do projeto. E também alinhado a essa situação de planejamento, onde a gente vai também tentar construir essa simulação ao longo dos anos, a gente precisa entender que esse imposto ele vai acontecer nas duas fontes, né? Ele vai acontecer na retenção, ele vai acontecer no ajuste e ele vai impactar todo mundo a partir do ano que vem. Claro, considerando que empresas que têm saldo de lucro acumulado até final de 2025 têm uma isenção, desde que distribua até final de 2028, desde que esteja previsto isso em ata de acionistas, enfim, numa deliberação de sócios. Embora aqui, aí, como advogado falando, sei que o Márcio talvez tenha outra posição, a gente discorda em vários critérios sobre essa legislação. Ela fere anterioridade, ela fere diversos aspectos, inclusive contábeis, que eu não vou nem me aventurar aqui a falar, mas que, de alguma forma, ela violenta o sistema tributário por tentar antecipar essa recuperação de caixa que o governo vai ter no futuro a partir de agora. Então, vale a pena mais do que nunca sentar e analisar nesses poucos dias que nós temos aí até o final do ano, já que, de qualquer forma, existe esse prazo, por mais que pode ser judicializado algum efeito dessa norma, porque ela causaria um efeito retroativo, o que não pode ter tributo com efeito retroativo, mas eles causaram isso a partir do momento que eles obrigaram o contribuinte a deliberar sobre lucros até o final de 2025, e se não fizer, mesmo sobre o lucro de 2025, vai pagar o imposto de renda mínimo. Então, essa talvez seja a questão mais preocupante, mais latente, porque ela já pode afetar não só como esse 1% do IBS-CBS em alíquota taxa a partir de janeiro, mas pode afetar os resultados gerados em 2025 ou até dos anos anteriores, se estiverem controlados hoje numa conta de lucros a distribuir. Eu vou conter a minha indignação com esse tema, né? Porque assim, conseguiram construir uma lei que determina a distribuição de lucros antes do encerramento do exercício, né? Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo, mas enfim, o Brasil tem de tudo, né? Eu não vou aprofundar muito nessa discussão, mas vou deixar o alerta aqui. Conversem, quem tem empresa, converse com o seu contador, conversem sobre essa questão da distribuição de lucros. Não vou entrar no direito societário da discussão do teor dessa ata, dessa deliberação de um lucro que ainda não existe, né? Para mim, isso beira o absurdo. Eu vou dar uma opinião aqui, porque já falei, né? A gente já discutiu bastante esse tema. É inacreditável, né, o que fizeram, colocar uma legislação em que determina uma ata de distribuição de lucros antes do encerramento do exercício. Não existe em lugar nenhum. Não existe. Como é que tu vai deliberar sobre um lucro que ainda não aconteceu? E se no dia 31 de dezembro, às 22 horas, acontece uma enchente, como a gente viu aqui, e afeta toda a estrutura da empresa, corrói o seu estoque, corrói o patrimônio, que lucro é esse? Não tem mais lucro nenhum nesse ano. Já foi tudo com aquele evento de um dia, de uma hora. O governo quer que tu deliberes sobre um lucro do ano antes de encerrar o ano. Me permito dizer que isso é um absurdo, não só a opinião do Márcio, porque o próprio Conselho Federal de Contabilidade fez uma nota técnica, apresentou isso ao governo, apresentou à Casa Civil, com argumentos muito concretos de que essa previsão legal ela é totalmente incoerente com a estrutura negocial, com a legislação societária. Agora, você imagina deliberar, ter uma ata que vai dizer que quanto vai ser distribuído, se nem se sabe o quanto. E ainda definir que tem que ser conforme foi deliberado aquela ata, senão perde o efeito da ata, né? Olha, enfim, nós estamos desde a semana passada respondendo e-mail, fazendo reunião sobre isso, e a resposta é: não conheço, se o doutor Francisco tiver a melhor orientação sobre isso, uma ata que dê essa segurança jurídica sobre essa deliberação. É impossível fechar. Não consigo, já construíram vários textos, e não tem como, porque o principal objeto da deliberação ainda não existe, né? Tem que ter uma provisão, mas muito exata. A empresa tem que ser muito organizada para acertar nos centavos, para poder deliberar como vai distribuir as parcelas ao longo dos exercícios vindouros. Se errar, perdeu o benefício. Mas assim, diante disto, né, façam o melhor possível. Discutam, deliberem,
na nossa parte, eu tenho destacado muito isso. Isso é muito mais uma questão de direito societário e de tributação do que de contabilidade. Contabilidade eu já respondo agora. Não existe lucro antes do encerramento do exercício. Como apurar o lucro de 2025 antes de 31 de dezembro de 2025? Tecnicamente, impossível. Nem Não começou o tem prazo, como. né? Hã? Nem começou o prazo para o contador fazer a Não apuração. tem como. E não é nenhuma questão de prazo para a atividade do contador. É porque não encerrou a atividade da empresa. Enquanto não chegar à meia-noite do dia 31 de dezembro, tudo que acontecer pode impactar aquele lucro, inclusive fatos que comprometam todo o lucro, né? Então, mas assim, façam alguma coisa, né? Vamos buscar aí alguma ata, alguma construção, porque não dá para ficar inerte com essa situação também. Pode passar. A gente praticamente passou por todas, né? A gente é mais ansioso do que analítico, então a gente foi passando pelas mudanças inquietantes ao longo da apresentação. Que o tributo é uma variável financeira, a federalização, né? Que aí, de novo, como advogado, a gente entende que do ponto de vista de conceito de direito público, não existe mais um imposto municipal ou estadual. A partir do momento que estados e municípios se unem num ente federativo, é a federalização do imposto. Acabou. Então, todo imposto hoje é federal. Imposto, contribuição, todo tributo ele é federal. E também a questão do valor agregado, que para a gente é um desafio, e aqui de novo como advogado, porque eu sei que na medicina é muito parecido, a gente gera valor agregado com renúncia, estudo, empenho, esforço para gerar uma entrega em cima de escassez, porque a gente alcançou uma profundidade técnica e tão específica que é muito difícil ser alcançada, e isso gera valor agregado. Isso, de alguma forma, vai desestimular novos profissionais, porque se o sistema, de alguma forma, ele onerar o capital intelectual, o governo, de alguma forma, está trabalhando para que novos profissionais, o novo médico daqui a pouco está se formando agora, e olhar a quantidade de custo que ele vai ter sobre o capital intelectual, ele vai optar por sistemas mais padronizados, para escalar. Ele não vai mais ter um capital intelectual relevante. Não porque não tem a capacidade, mas porque o sistema desestimula. E se nós pensamos que os países se desenvolvem com inovação, a gente depende dessas pessoas. A gente depende de pessoas que tenham capacidade de inovar, capacidade de criar diferente, de pensar de maneira disruptiva, para usar um termo da moda, e de alguma forma conectar as atividades intelectuais e científicas hoje. E se essas pessoas hoje forem, de alguma forma, oneradas com um sistema que não olha para trás, porque, vamos lá, a pessoa hoje que tem 20, 30 anos de experiência e dedicou 10, 15 anos desses 30 anos estudando sobre alguma coisa para gerar um capital intelectual, todo investimento para gerar valor agregado aconteceu no passado. Ela teria que fazer crédito de tudo que ela renunciou de receita, de todo investimento para fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tudo que ela deixou de fazer no passado, teria que compor hoje, então, um crédito para o futuro, e não o que ela está gastando para manter um consultório, que é o mesmo consultório do concorrente, do outro e do outro. Então, se todo mundo tem o mesmo consultório, o mesmo custo, e eu tenho um valor agregado em cima de um conhecimento intelectual que é mais caro que o do meu concorrente, eu não tenho por que entregar mais isso. Eu vou tentar replicar meu conhecimento para atender daqui a pouco consultas em massa, em teleconsulta, não sei o quê. Eu vou criar métodos para escalar minha venda, porque só assim eu consigo diluir o custo tributário por maior número de clientes. Ou seja, o custo marginal, né, um termo contábil, para um profissional de alta capacidade intelectual, ele é muito maior do que aquele cara que daqui a pouco vende um serviço replicável e, de alguma forma, industrializável aqui, entre aspas, né? Vou fazer só um comentário aqui sobre a federalização, que é uma preocupação real que a gente tem, e olhando o texto da lei, porque, de novo, eu comentei, né? Poxa, nós vamos ter a administração tributária municipal, estadual e federal olhando a mesma legislação. Mesma legislação. Mas o texto fala que a atuação deve ser harmonizada. O termo harmonizado é meio sacana, assim, né? Sendo bem franco com você, porque harmonizar não é necessariamente ser igual ou da mesma forma, né? O harmonizado é com os mesmos princípios, com as mesmas, né, orientações, mas ainda mantém a autonomia dos fiscais de tributos municipais, estaduais, federais. E não há impedimento legal em que um fiscal do município possa ter um entendimento diferente de um fiscal da Receita Federal. Em termos de fiscalização do termo da lei, mantém a autonomia dos entes.
E nós podemos ter um fiscal da Receita e um do município autuando de forma diferente os mesmos fatos. Ah, mas o texto fala em harmonizar. Mesmo que o texto falasse em ser exatamente igual, o que nós já vimos é que nem sempre a administração tributária segue, né, de forma muito efetiva aquele texto. Por isso que eu tenho uma opinião de que faltaram realmente muitos pontos no olhar do contribuinte. O texto claramente foi desenvolvido pela administração tributária, a gente sabe disso, a Receita Federal defendeu esse texto com unhas e dentes no parlamento, né? E sempre que se levantou um ponto em defesa da insegurança dos contribuintes, ele teve um olhar um pouco desconfiado sobre isso, né? Essa parte da fiscalização, para mim, é um risco muito significativo que a gente tem, e infelizmente eu entendo que com os municípios passando a terem um interesse maior no consumo próprio, né? Nós vamos ter empresas, às vezes, fornecendo ou prestando serviços em outros lugares, sujeitos à fiscalização de diversos municípios. Se aquele profissional médico, por exemplo, ele atuou em Porto Alegre, atuou em Canoas, por exemplo, que trouxe, atuou em outra cidade e emitiu uma nota para o contratante de lá, se o serviço foi prestado lá, e se é daquele serviço, né, que ele é diretamente consumido ali no local, a gente pode, ao invés de ter mais segurança jurídica, acabar tendo aí algumas incertezas. Então, a gente está bastante atento e inseguro com isso, né? Porque, infelizmente, a gente vê nessa construção a briga dos próprios entes federados entre eles, né? Querendo preservar o seu espaço dentro dessa estrutura de administração tributária. E quer ver uma outra questão também conversando? Se quiser pode passar, só vou complementando enquanto a gente vai entrar num exemplo contábil, financeiro. Imagina a seguinte situação: você tem um consultório lá e tem um fornecedor que vende diversos produtos médicos, ou de acessórios lá, ele vende propé, algodão, seringa, e o médico adquire todos aqueles insumos mensalmente e utiliza na atividade dele dentro da clínica. Esse fornecedor, em algum momento, não pagou o imposto, não pagou IBS e CBS. Ou seja, o médico tem a clínica e ele não conseguiu tomar crédito, já que é regime de caixa. Não tomou crédito, óbvio que ele vai questionar, só, você não pagou imposto, vou trocar o fornecedor. Aí trocou o fornecedor, porque aquele cara entrou num AM, não conseguiu mais recolher o imposto, não conseguiu mais fornecer com regularidade. Aquele crédito, o médico teve que pagar na clínica. Ele não teve o crédito, mas ele pagou. Ele pagou uma diferença no imposto que ele apurou. Vai acontecer essa briga que o Márcio está colocando, quem que vai fiscalizar, quem que vai cobrar, qual procuradoria vai entrar com uma ação, uma execução fiscal? Imagine que 4 anos depois, o fisco, uma procuradoria, seja ela qual for, de qual município, estado, ou todo mundo junto, entraram numa briga coletiva, conseguiram cobrar o imposto dessa empresa e que vocês nem têm mais contato com ele. Aquele crédito é de vocês? O crédito é da clínica. Vocês pagaram aquele valor. Será isso, pelo menos eu não consegui ver ainda, nos modelos que tem de tela de obrigação assistida, que é o controle de crédito e débito da Receita Federal, não fala sobre dívida ativa, sobre os encargos, sobre multa e juros, sobre se vocês podem, já que uma vez que foram onerados pelo pagamento do imposto, vocês podem participar, já que são fiscais também desse contribuinte, da cobrança do crédito tributário com as mesmas prerrogativas que o fisco tem. Ou se são só observadores dessa cobrança e a partir do momento que esse sujeito pagar o crédito tributário, vocês têm direito ao crédito. E numa situação ainda mais incrível, e pode acontecer, é esse contribuinte daqui a pouco entrar num programa de parcelamento de transação, por exemplo, ele ter uma anistia, desconto, multa, juros, encargos, e pagar um valor menor do que aquele que foi deixado para trás. Ah, mas é só sobre os encargos. Ok, mas os encargos não são de vocês também? Já que faz 4 anos que vocês recolheram esse tributo em nome do fornecedor de vocês, e hoje vocês teriam direito ao crédito com essa correção, e não tem essa previsão na Lei Complementar 214. Então, hoje, todas essas zonas que nos deixam inseguros em relação à aplicação desse sistema, quase todos os pontos, eles são, de alguma forma, contrários aos interesses do contribuinte. E voltamos mais uma vez, chovendo no molhado, planejamento. Talvez seja o único critério que possa nos criar uma barreira, um escudo, ou, de alguma forma, um nível de força em relação à imposição do governo e do mercado para aumentar preço e, de alguma forma, também tirar resultado da nossa operação. Bem colocado. Eu vou acrescentar aqui, fazendo a conclusão, né, de um pensamento que é muito inteligente por parte da administração tributária colocar todos como fiscais de tributos, com a premissa de que isso diminui a concorrência desleal e isso aumenta, né, o desenvolvimento econômico, enfim. Agora,
Vejam a que ponto chega. E qualquer empresa tem que ficar pensando se o seu fornecedor pagou ou não pagou aquele tributo, sujeito a daqui a pouco ter um ônus que ele nem imaginava. Hoje isso não passa, eu tenho certeza pela cabeça de ninguém que é empresário, ninguém que tem empresa, querer saber se o seu fornecedor pagou ou não pagou o tributo. Se ele não pagou, a administração que atue. Agora a gente passa a ser, né, de uma forma fiscal de tributos. Bom, eu vou trazer aqui para vocês um resumo e vou pedir licença aqui, doutor, para a gente fazer isso de uma forma resumida, porque, primeiro, a gente não tem alíquota ainda, né? A gente está falando disso, a gente está falando de que, olha, deve ser 8,4, deve ser 28, uns falam em 30, aí já vem a propaganda de que vai ser o maior IVA do mundo, né? Nenhum país tem IVA na casa dos 30%. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns cálculos de forma bem resumida, porque as premissas ainda são com base em estimativas, mas é para deixar bem claro para vocês que, sim, tem aumento de carga tributária para prestador de serviço. E se vocês não fizerem aquilo que a gente tratou no início, que é revisitar a composição do seu preço, renegociar com o seu contratante, vocês vão ter um resultado menor durante o mês. E isso já está dado. Isso não, a diferença é quanto vai ser o prejuízo. Se a alíquota ficar em 8,4, se a alíquota não vai ser menos que 8, certamente não vai ser menos que 8. Essa parte inicial da CBS. Aliás, o portal da Receita hoje já trabalha com 8,4. Entra lá e simula, já está em 8,4. Então, vocês provavelmente já fizeram alguma simulação nesse sentido. Bom, se eu tivesse toda a minha receita como pessoa física, comparando hoje e entendo a receita de vocês com uma empresa lucro presumido, vocês ganham, vocês reduzem a carga tributária, e aqui uma simulação numa receita mensal de 30 mil, de novo, a mensagem é: simulem, façam os cálculos, porque vai depender de várias premissas de estrutura de vocês. Daqui a pouco tem um livro caixa mais pesado, vocês têm mais insumos, mais gastos, pode ser que a pessoa física tenha uma vantagem maior aqui, mas no exemplo que eu trago aqui para vocês, é pensando em despesas de 5 mil dedutíveis, né, que seria simular aqui um livro caixa, e uma receita de 30 mil. Com isso, pode passar o próximo aí, e as alíquotas de lucro presumido, né, que a gente simula ali. Aqui vocês vão ver, e essa apresentação vai ficar, acho que, disponível, né, doutor, para todos aqui, quem quiser depois pegar, compartilhar, conferir algum cálculo. A gente fala muito em carga tributária efetiva, né, porque quando se fala em alíquota, às vezes a alíquota não reflete o quanto realmente vocês pagam de imposto de renda. Na pessoa física é muito comum, né? Eu pago 27,5%. Não, nem sempre. Em muitos casos, a alíquota efetiva é menor do que os 27,5%, porque a alíquota efetiva é imposto devido dividido pela renda, né? Então, tu tem uma proporção direta. Na empresa é mais fácil identificar isso, porque o cálculo normalmente ele é dado com alíquotas, né, em percentuais, falando em lucro presumido. Já na pessoa física tem que fazer algumas simulações. Então, aqui nesse cenário, pessoa física, carga efetiva 31%, empresa 13%. Pode passar. Entrando a situação da reforma, a gente vai ver que a carga efetiva ela aumenta para 18%, dos 13% para 18%, simulando esse cenário com a redução, já com o fator de redução, né, considerando a entrada da reforma. Então, aqui, de uma forma muito simples, é dizer que continua sendo vantagem constituir uma empresa para ter as suas receitas da atividade médica, mas esta vantagem diminui um pouco com a entrada da reforma tributária. É preciso, então, simular, entender o seu caso, a sua situação, para que essa redução, em termos de redução do ganho, fica ruim, né? Mas, assim, esse aumento da carga que vocês vão ter na pessoa jurídica seja, de alguma forma, compensado. A questão negocial, né, doutor Maneira, a gente sabe que não é fácil repassar tudo isso, mas aí vocês vão ter cada um a sua estratégia, né? Em algumas situações dá para sentar naquela negociação, né, e no velho, bom, vamos dividir esse prejuízo então, né? Eu não aumento tudo, mas metade disso, porque senão vai ficar o ônus todo comigo. Enfim, aí vai ser uma atividade que eu sei que talvez não seja usual, não seja isso não é só da atividade médica, né? A gente assessora aqui vários profissionais liberais, inclusive contadores, inclusive médicos, inclusive outros profissionais liberais, que na hora de exercer o seu papel
de profissional barra empresário, na hora de negociar preço, na hora de colocar para o seu cliente barra paciente as questões negociais, acaba não tendo isso como uma grande competência. Não é demérito nenhum para nenhuma profissão. E isso é natural porque, ao final, né, vamos lembrar que, essencialmente, todos aqui escolheram primeiro uma atividade profissional que prima pelo conhecimento intelectual. Não foram inicialmente pensados como empresários, como alguém que é bom na negociação, como alguém que é bom na venda. Pode desenvolver isso durante essa atividade, mas não é, normalmente não é nato. Normalmente não é uma competência que acompanha. E aqui o que a gente está provocando é, mesmo que não seja, todas as competências, habilidades podem ser desenvolvidas. E aqui é, bom, já que eu não tenho isso, né, se eu não fizer, vocês vão só reduzir o seu resultado ali durante o mês. Então, essa simulação traz de uma forma bastante resumida isso. Pode passar. Aqui, né, considerando então a redução, de novo, né, quando a gente pensa em alíquota padrão do IBS-CBS, eu não sei, né? A estimativa fica hoje ali na faixa dos 27, 28, 29. De novo, há um compromisso legal de que essa alíquota não seja a representação de uma maior arrecadação da administração tributária, só que isso a gente só vai ver na prática, né? E depois que aumentar a redução, eu acho algo bem difícil, né? Embora se fale muito nisso, né? Quanto melhorar a eficiência da administração tributária, quanto menos informalidade existir no mercado, é mais fácil ali na frente essa alíquota voltar para patamares de 25, 24. Aí não, prefiro não opinar, né, sobre isso para não me colocar numa situação delicada aqui, né? Pode passar aí. Então aqui, né, de forma bem resumida aqui, pensando na alíquota geral do todo, né, a alíquota ela vai para 18,6, né, pensando na transição completa, né, porque via de regra aqui no lucro presumido a gente tem o 4,8 e o 2,88 de IR contribuição, que dá os nossos 7,68, né, e a gente trocaria ali, então, os 13,65 por algo em torno aqui, né? Pensando no todo, no cheio lá na frente, com ISS, com ICMS, um aumento direto, assim, de 3,65 para 10,92, né? E este é um impacto que dá para imaginar de forma muito concreta, assim, de quem é uma empresa médica do lucro presumido. Sem contar com o aumento da base presumida pelo PLP. Se não mexerem no IR na contribuição, né? Se IR Também. contribuição mantiverem E sem dentro do contar o cenário atual, efeito né? mercado também, que se o fornecedor também vai estar empurrando o preço para cima, todos seremos onerados em cadeia, né? Isso está isolando um agente da cadeia econômica aqui. Mas serve para simulação, é bastante oportuno, e é o que todo mundo tem que fazer. A gente não controla quem não está no nosso negócio, né? Então, mas sujeito a mudanças aí nas simulações é isso. Pode passar aí para a gente ver. Então aqui, né, de novo, destacando ali um aumento ali de hoje que é em torno dos 13,33. Se a gente pensar já com uma alíquota baixa de ISS, vai para 18,60, né? Pode passar. Eu trago essa parte final aqui, eu quis acrescentar isso, né, para apresentar para o Dr. Francisco, que é o próprio texto da lei traz hoje o que é dito como presunção legal, né? Ou seja, presunção legal é uma orientação para o fiscal. O fiscal é assim, viu isso, é isso, né? Não precisa discutir muito, viu isso, entenda isso. Não precisa provar. Não precisa provar, né? O texto da lei está dando. E praticamente todas as presunções legais que estão ali no texto da legislação, elas se referem à escrituração contábil. Algo que hoje, por exemplo, uma empresa lucro presumido, não é muito relevante. Afinal, ela apura os seus tributos com base em uma presunção de lucro, com uma alíquota fixa de IBS-CBS. O livro caixa é suficiente para que ela comprove isso perante o fisco. Ou seja, a Receita Federal dificilmente pediria a contabilidade de uma empresa do lucro presumido, né? Diferente do lucro real, onde ela acompanha de forma muito mais próxima da contabilidade.
E por que que eu trago isso aqui? Porque ficou muito fácil para a administração tributária lavrar um auto de infração com base em um confronto do extrato bancário daquela empresa com a contabilidade ou com a ausência de contabilidade. Muito simples. E não vai pedir para a empresa, vai pedir para o banco, né? Daqui, movimentação bancária, intimou, pega, faz um confronto usando a tecnologia, não precisa nem usar IA hoje, né? Usando algumas situações, simplesmente pegando o extrato da empresa e confrontando com a sua apuração de IBS-CBS. Entrou valor no caixa, no banco, e não foi tributado, a questão é explique o que é. Tem que ter uma explicação. E a explicação vai estar onde? Na contabilidade, onde vai dizer, não, isso não é receita, isso não é adiantamento, isso é, sei lá, um aporte que o próprio sócio fez na empresa para aumento de capital, isso é um valor que é uma devolução de alguma coisa, enfim, várias outras situações que podem explicar aquela movimentação financeira, né? De novo, todas as empresas estão obrigadas a manter uma contabilidade regular, e eu não estou aqui fazendo, né, lobby para contabilidade, eu estou trazendo um alerta, porque como eu sou da área e consigo entender aonde isso pode chegar, e a gente conhecendo, né, o que é a necessidade da administração tributária, muitas vezes forçada por um orçamento deficitário, em aumentar a arrecadação, em se posicionar em termos de ser mais efetivo na conformidade, passa a ser bastante simples para um fiscal identificar fatos geradores e, com base nisso, calcular IBS e CBS em uma empresa que hoje não está acostumada a ter uma contabilidade regular e que pode ser intimada a apresentar a sua contabilidade e aí tenha discrepâncias entre movimentação bancária e o que efetivamente está lá na apuração assistida. O ponto é, de novo, por mais que isso possa não ser da essência da atuação de cada um, a partir do momento em que se toma a decisão de constituir uma empresa e de forma legítima, porque isso é uma opção, é algo que lhe cabe, vocês assumem também alguns compromissos, né? E um dos compromissos é esse, em manter uma correta movimentação financeira dentro daquela empresa, e mais do que manter, evidenciar isso, demonstrar isso. E a demonstração, o fisco já está dizendo, é através da contabilidade. E aí eu imagino uma empresa intimada a apresentar lá a sua ECD, ou manda a ECD com incoerências, com movimentações que não batem com aquilo que foi apurado. O fisco só faz um cruzamentozinho ali com o seu sistema, te manda um auto de infração, e você que explique, afinal de contas, é uma presunção legal. O texto da lei diz, se eu não achei coerência disso com o que está no sistema, fato gerador. E aí eu não vou nem me dedicar a listar os exemplos aqui para vocês, mas são situações muito claras, né, de uma empresa que não está bem organizada, que não tem uma boa estrutura, minimamente para que o que entrou no banco esteja registrado dentro de uma contabilidade. Esse é um foco muito importante, porque às vezes o efeito disso, como o doutor Francisco colocou, a gente vai ver daqui a 2, 3 anos. E aí voltar a entender o que foi aquilo, o que foi aquela movimentação, passa a ser algo muito difícil. E talvez nem fosse mesmo omissão de receita. Talvez nem fosse mesmo algo que não houve emissão de documento fiscal, foi uma entrada por outro motivo, outra operação, mas por não ter evidenciado, por não ter controlado, não ter registrado, assume o ônus, né, de pagar tributo sobre isso, que é algo que eu sei que não é natural e ninguém gosta muito, né, da questão tributária, mas assim, pagar a mais é pior ainda, né? Então, esse é o ponto final, doutor Francisco, que eu queria trazer aqui, só como destaque, né, para a gente encaminhar para o encerramento também. Doutor Madeira já me deu cartão amarelo aqui, dizendo que a gente já está encerrando o horário. Só me atrevendo a dar uma última pincelada aqui, sem me demorar muito também para não tomar um cartão, que mais do que nunca é a necessidade de ter profissionais, principalmente na contabilidade. Eu acho que não estou também aqui querendo fazer propaganda de nada, mas a gente já tem evidenciado isso nos relacionamentos com os nossos clientes,
Contabilidade vai ser muito importante, né? O controle contábil, principalmente empresas que têm um tratamento simplificado, e hoje elas tratam com, né, uma apuração bem artesanal, vamos chamar assim, e que os controles de crédito e débito e de movimentação financeira vão ser determinantes para, pelo menos, não ser onerado com a incidência de multas e de fiscalização, o que pode, inclusive, impactar para quando a gente presta serviço para quem nos exige regularidade. Porque daqui a pouco tem que estar contratando advogado, fazendo garantia em processo, para poder continuar operando com um hospital ou com o poder público, por exemplo, que exige regularidade fiscal. Então, só para finalizar esse ponto, né, das presunções, isso já existe hoje, a gente, como advogado, já enfrenta a presunção, né, a supremacia do interesse público sobre o privado, ela só está mais delineada na Lei Complementar 214 do que vinha sendo tratado em alguns pontos até hoje. Muito bem. Já partindo, então, para o encerramento. Primeira coisa, o pessoal que está online e que pode fazer, então, os questionamentos aos palestrantes pelo chat mesmo, sem problema nenhum. Nosso adiantado da hora, nós temos aqui com a plataforma também com tempo marcado, e aos que quiserem também fazer questionamentos aos palestrantes, podem fazê-lo por escrito, deixando o e-mail ou o endereço. Acho que o e-mail já está na inscrição de cada um, né? Então, podem fazer por ali também qualquer dúvida nesse sentido. O que fica conosco, né, hoje? Uma aula de vocês, quero agradecer, porque realmente vocês foram neste bate-papo aqui, foi uma coisa para nós interessante, e vocês estão preocupados, imagina nós outros aqui, né, que estamos nessa situação de extrema situação de complexidade e perplexidade dentro de um sistema que é o que mais funciona no Brasil. Isso eu digo sempre aos meus alunos, o que funciona no Brasil é a Receita Federal. Excelência, né? Se fosse isso para todos os serviços, a gente seria um povo feliz, realmente, que quanto mais se cobra, quanto mais se tem engenharias, né, tributárias para realmente acabar no nosso bolso. O que se disse aqui também, esses dois aspectos que para mim foram muito significativos, a preocupação e planejamento, são duas palavras que ficam muito acentuadas aqui nesse debate. Consultando alguns pontos já nessa semana, prevendo o nosso evento hoje aqui, também já existe, o doutor Francisco há de me fazer essa referência, ratificando o que eu direi agora, quanto a questões já de ações judiciais que estão já se encaminhando, né, para, quem sabe, suspender mais e dar mais tempo para um planejamento melhor. Por isso que vocês disseram realmente é muito preocupante. Nós não temos o respeito ao princípio da anterioridade, né, do tributo. Nós não temos nada, simplesmente vem a lei e agora, a partir de agora, ela já sai aplicada, né, e, desculpe o termo, mas rale-se o contribuinte. É isso que, mais uma vez, nós vamos ver. E, claro, já fica aqui o convite aos senhores, a todos aqui, que, quem sabe, marcamos já para o ano que vem, deixarmos fluir este ano agora para ver como as abóboras se acomodam, né, para que tenhamos um novo momento aqui, quem sabe com dados mais concretos, porque a gente ainda está na situação da flutuabilidade, a gente não tem ainda pés no chão sobre isso. Não sabemos, como disse também o Márcio, o doutor Francisco também ratifica a questão de não sabermos ainda quando e se isso vai ser realmente implantado. Há sintomas, sim, um quadro sintomático dizendo que a implantação virá, né? E isso pelos gastos, pela tecnologia já aplicada em todo esse sistema de nova tributação. Mas, de qualquer maneira, então, fica aí o nosso agradecimento, já partindo, então, para esse momento conclusivo, deixando, então, a vocês o nosso agradecimento. Eu quero agradecer também ao pessoal da equipe aqui, dos nossos colaboradores, que foram bastante eficientes, como sempre. Nosso abraço também e extensivo à nossa Déia, né, Déia? Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelo empenho também agora essa semana toda, ou de um mês para cá, que tu já vens trabalhando conosco, doutor Guilherme também, e a todos que aqui estão presentes. Também agradeço a participação desses que estão também nos acompanhando aqui de forma online. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e vamos sim manter esse convite aceso. André, continue então nessa missão, tá bem? Vão com Deus, muito obrigado, uma boa noite.